Se você abrir a sua Bíblia aí, lá em Salmo 116, abra sua Bíblia em Salmo 116. Salmo 116. Vamos ver aqui o que está escrito. Salmo 116. Versículo 16. Salmo 116, versículo 16. Desculpa, eu estou... Não, Salmo 116, versículo 12. Desculpa. Versículo 12. Diz aí: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Essa é a pergunta. Que darei ao Senhor por todos os benefícios, os seus benefícios para comigo? Essa é a pergunta que o salmista se faz. O salmista, dirigido pelo Espírito Santo, faz essa pergunta. É interessante o seguinte, eu não sei se você já notou, mas quem já teve uma experiência com Deus, quem já nasceu do Espírito Santo, quem teve uma experiência do novo nascimento, tem dentro de si, carrega dentro de si um desejo, um grande desejo, um imenso desejo, um desejo de ofertar alguma coisa a Deus como expressão de sua gratidão pela sua salvação, pelo seu novo nascimento. Isso aconteceu comigo. Eu me lembro que quando isso aconteceu, eu joguei para o alto todos os meus projetos, todos os meus sonhos, tudo aquilo que eu estava pensando em construir, eu joguei para o alto. E priorizei em dar a Deus alguma coisa que pudesse exprimir a minha gratidão. E isso é o que acontece normalmente, não é verdade? Você é imbuído de tão grande amor, de tão grande gratidão para com Jesus, que você fica pensando como que eu posso agradá-lo. Não é verdade? Isso não aconteceu com você? Eu me lembro comigo. Foi tão forte que eu esqueci simplesmente de pensar em mim. E foi por essa razão que o salmista disse: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E olha que o salmista está falando de benefícios que ele naturalmente recebeu, de bênçãos materiais. Ele não viu Jesus, ele não tomou conhecimento de Jesus, da salvação de Jesus, da morte de Jesus, dele ter levado os nossos pecados. Agora imagine você se ele tivesse escrito essas palavras ou tivesse exprimido essas palavras depois de ter conhecido Jesus. Então você verifica que antes mesmo de experimentar a preciosa salvação, o salmista exprimiu o seu desejo de querer dar a Deus alguma coisa que pudesse retribuir a sua salvação.
Aí sim, ele mesmo, dirigido pelo Espírito Santo, responde no verso seguinte: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, majestosa. Primeiro, ele pergunta a si próprio: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Em seguida, ele descobre: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Você está vendo, minha amiga e meu amigo, que está sintonizado conosco? Você está vendo que o salmista, querendo exprimir sua gratidão, ele descobriu que a maior oferta que ele poderia dar ao Senhor é tomar o cálice da salvação, é levar a salvação a sério, é investir na sua salvação, é proteger a sua salvação, é guardar a sua salvação, é blindar a sua salvação. E é isso que é precioso aos olhos de Deus. É isso que é importante para Deus. Porque nós vivemos numa guerra. Uma guerra contínua. Você, eu, todos nós. E quando eu falo de guerra, é uma guerra espiritual. Além das guerras que nós travamos no dia a dia, os problemas seculares, nós travamos uma guerra diária contra o inferno. Porque mesmo depois de termos sido nascidos de Deus, batizados nas águas, batizados com o Espírito Santo, ainda assim o diabo sugere, tenta, da mesma forma como ele fez com Jesus no deserto. Ora, se você pode imaginar, se Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, foi tentado pelo diabo para perder a glória de Deus, quanto mais nós. É ou não é? Então, 24 horas por dia, o diabo anda em derredor tentando tragar a nossa vida, tentando tragar a sua vida. Então, a gente não pode, em hipótese alguma, de forma nenhuma, cochilar no que diz respeito à nossa salvação. É ou não é? Ela é tão importante, o que eu poderia exprimir, o que eu poderia comparar à salvação? A salvação é como o ar que você respira para viver. Nós precisamos do ar para viver. Sem o oxigênio, a gente morre. A gente não dura nem 3 minutos. Às vezes, a pessoa não dura nem 1 minuto por falta do oxigênio. Então, assim também é a salvação. A nossa salvação, a gente tem que guardá-la como a menina dos olhos. É tão preciosa. Veja só o que Jesus falou. Jesus falou lá em Mateus, capítulo 16, e versículo 26. Jesus disse: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E diz mais: o que dará o homem em troca de sua alma? Em outras palavras, para você ter uma noção mais abrangente, nunca ninguém, em toda a história da humanidade, ninguém conquistou o mundo. Nem os maiores imperadores,
os reis do passado, a história da humanidade não registra nenhum homem que tenha conquistado o mundo inteiro. Nem Salomão, em toda a sua glória, em toda a sua sabedoria, em toda a sua riqueza, conquistou o mundo inteiro. Ninguém conquistou o mundo inteiro. E ninguém vai conquistar o mundo inteiro. Jamais. Mas, o que Jesus está falando é o seguinte: ainda que alguém conquiste o mundo inteiro, ainda assim, o que adianta se perder a sua alma? Então nós verificamos que o valor da sua alma para você, o valor da minha alma para mim, não tem preço. Diante de Deus, é claro, é mais do que precioso. Não há nada mais valioso. E como o salmista disse, é como a oferta mais preciosa para Deus. Mas a mais preciosa oferta que o homem pode dar para Deus é proteger a sua salvação, é fugir do mal. Eu estava meditando no blog da Esther, lá ela diz, né, a história de Noé, lá no versículo de Gênesis diz assim: eis a história de Noé. Noé era um homem íntegro e justo. Noé era um homem íntegro e justo. Noé era um homem íntegro e justo. Noé andava com Deus. Olha a história dele. A história de Noé conta-se em apenas um versículo. Mas era um homem de Deus. Era a história, por exemplo, de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E por conta dele ter esse caráter, o próprio Deus o glorificou na cara do diabo. Porque Deus falou para o diabo: você observou o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ora, minha amiga, meu amigo, proteger, blindar, guardar a salvação é fugir desse mundo, é estar completamente afastado desse mundo. Mas, ô bispo, como que eu posso preservar a minha salvação? Como que eu posso viver nesse mundo sem estar no mundo? Como que eu posso estar nesse mundo ou preservar a minha salvação, a minha integridade espiritual, se eu convivo no meio de gente incrédula, no meio de gente que fala palavrão, se eu convivo no meio de gente que é suja, que é imunda, que não tem o mínimo de respeito para com as coisas de Deus, nem para com a minha fé? Como que eu posso me guardar? Minha amiga, meu amigo, tanto quanto você puder fugir dessas amizades, fugir do ambiente hostil à sua fé, fugir de conversas fiadas com pessoas que não têm nada a ver com a sua fé, fugir de amigos, parentes e até entes queridos. Se você puder fugir, você estará preservando a sua alma, guardando a sua alma. Porque neste exato momento, há muitos que dizem assim: o bispo, eu não tenho certeza da minha salvação. E sabe por quê? Eu confesso, antes, quando eu vinha na igreja, que eu estava envolvido nas coisas de Deus, eu estava aquecido na fé, eu não tinha dúvida da salvação. Eu não tinha dúvida. Mas, por uma distração, por uma falta de prudência, eu comecei a me envolver com uma pessoa, seja namorada, namorado, seja amigo, conhecido, enfim, colega de faculdade, de escola, etc. Eu me envolvi com essas pessoas, ou com pessoas assim, pessoas incrédulas, e elas
acabaram desviando os meus passos, porque eu acabei me envolvendo, por exemplo, com pessoas que não eram da fé, acabei caindo no adultério, no pecado, na ignomínia do sexo. Eu me envolvi com pessoas que eram contrárias à fé, mas mesmo assim eu me envolvi com elas. Quer dizer, você não fugiu do mal. Não fugiu do mal. E hoje você está aí, você está participando dessa reunião e dizendo assim, realmente, foi fulano, ou Beltrano, ou Cicrano, responsável pela minha queda. Hoje eu estou aqui, frio na fé, querendo, buscando, clamando a salvação, ou certeza da salvação, porque o fulano, a fulana, o Beltrano, acabaram me envolvendo. Não, minha amiga, não culpe ninguém. Não culpe ninguém. Você foi o responsável único e exclusivo de ter caído. Por quê? Porque você se envolveu com essas pessoas. Você não fugiu do mal. Você não fugiu. Ora, você sabe, com quem brinca com fogo, o que acontece? Acaba por se queimar. Não tenha dúvida. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Você ficou brincando com fogo e achando que não ia se queimar e acabou se queimando. Então você que foi responsável. E eu, por experiência própria, eu me lembro que eu, quando me converti, nos primeiros anos, eu simplesmente andava sozinho, vivia sozinho. Eu não tinha amigos, eu não tinha conhecidos, eu não tinha ninguém, eu ficava sozinho. Quando eu não tinha nada para fazer, eu trancava no quarto, me trancava no quarto, ia ler a Bíblia, orar e ter experiência com Deus. Ora, eu fugia do mal, eu fugia, tanto quanto eu podia. Minha amiga, meu amigo, por conta disso, eu cheguei até aqui, pela misericórdia, pela graça de Deus. E você também, se quiser guardar a sua salvação, se você quiser proteger esse tesouro de fonte inesgotável, que mais agrada a Deus, a sua salvação, você tem que fugir do mal. Não basta você não cair em tentação, não basta você não pecar, não roubar, não matar, não adulterar, não se promiscuir, não entrar numa vida de mentira, de erro, etc. Você tem que fugir do mal. Fuja dos amigos que são amigos da onça, que são inimigos da fé. Fuja dessas pessoas, tanto quanto você puder. Claro que você, às vezes, você não pode, mas você, sempre que puder, veja-se livre daquelas pessoas que nada têm a ver com a sua fé. Você fazendo isso, você estará protegendo esse bem mais valioso do que todo mundo para a glória de Deus. É isso mesmo. Enquanto nós somos salvos, nós somos a glória do mundo, do glória de Deus nesse mundo. Vou repetir. Enquanto nós estivermos salvos, nós somos a glória de Deus neste mundo. Portanto, nós somos a oferta melhor. Nós somos a gratidão. Nós exprimimos a gratidão para com Deus. Não existe oferta maior do que essa. Você manter a sua salvação. Amém? Eu quero fazer uma oração, então, agora, em favor das pessoas que dizem, bispo, eu não tenho certeza da minha salvação. Aproxime-se do altar agora, onde você estiver. Aproxime-se do altar. E você que está me assistindo através da internet, ou através da rede Aleluia, ou através da rede da família,
Aproxime-se do seu rádio, do seu televisor, do computador, e coloque as mãos sobre os mesmos, se for possível. E você que está junto do altar, se for possível, coloque a mão no altar. E se você não puder colocar a mão no altar, coloque a mão na pessoa que está à sua frente, como se fosse o altar. Você vai apoiar a sua vida no altar. Você vai colocar a sua vida no altar. E quando a gente está com a vida no altar, a gente foge do mal. Vamos falar com Deus. Eu vou falar com Deus em seu favor. E você, quando voltar para o seu lugar, você vai ter a certeza da sua salvação. Pode ter certeza disso. Meu Pai querido e amado, em o nome do Senhor Jesus, aqui de Jerusalém, a cidade querida de Davi, a cidade escolhida por ti, para que o Senhor viesse e morresse e desse a tua vida por nós. Esta cidade, meu Pai, que tem uma história para contar por todos os anos, os séculos e milênios deste mundo, a história maior, a história do maior amor, quando o Senhor deu a tua vida em resgate por aqueles que em ti creem de todo o coração. Ó, meu Pai, diante desta cidade, corroída, corrompida, seja lá como for, mas continua sendo a cidade onde o nosso Salvador entrou, passou, deu a sua vida, ressuscitou e ascendeu aos céus. Então, deste lugar, meu Pai sagrado, nós te pedimos por essas pessoas que estão juntas do altar e aquelas que estão em casa participando através da internet. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu te peço, agora mesmo, nesse instante, desça o teu Espírito, como no dia de Pentecoste ele desceu para dirigir a tua igreja, guiar os teus servos. Então, Espírito Santo, essas pessoas que estão interessadas, essas pessoas que estão verdadeiramente interessadas, que temendo a condenação eterna, elas estão buscando refúgio no teu altar, refúgio em ti. Então, venha receber essa vida, meu Pai, venha receber essa criatura, encha do teu espírito, do espírito de certeza, de convicção, de salvação. Encha, meu Pai, de certeza absoluta, a mesma certeza que o Senhor me deu, dê para essa pessoa, para essa criatura. Eu passo, eu transfiro a minha fé, a minha certeza, o meu espírito para essas pessoas e elas recebam, sejam revestidas dessa certeza, meu Pai. Enquanto eu oro, enquanto eu falo contigo, haja salvação, haja transformação, haja novos nascidos na fé, para que o Senhor seja glorificado. Ah, meu Pai, como disse o teu servo, que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo. Ó, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. E é o que nós estamos fazendo, meu Pai. Nós estamos trabalhando para que todo o teu povo venha tomar o cálice da salvação, para que venha invocar o teu nome e te glorificar. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
agora mesmo, minha amiga, meu amigo, solte a mão da pessoa que está à sua frente e vamos entrar no espírito de louvor, de adoração. O pastor vai começar, vai falar, vai cantar, vai orar, vai buscar junto com você a partir de agora. Então, pronto, eu termino essa oração, então vocês entram no espírito de adoração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e graças a Deus.